o assunto do vídeo de hoje é estados físicos da matéria. Se você tem dúvida nisso ou precisa de aprender um pouquinho mais, fica comigo até o final. Meu nome é Jamília Almeida e esse é mais um vídeo do canal Desvendando a Química. Mas antes de falar sobre esses estados físicos e as suas transformações, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. A matéria ela é encontrada na natureza em 3 estados físicos: estado sólido, estado líquido e no estado gasoso. No estado sólido, a matéria ela apresenta um formato muito bem definido e também um volume definido. Já no estado líquido, apresenta um volume muito bem definido, fácil de ser mensurado, porém, as substâncias que se encontram no estado líquido, elas assumem o formato do recipiente que as contém. Por exemplo, coloco água dentro da garrafa. O formato da água vai ser o formato da garrafa, que é o recipiente. Colocar sangue dentro da bolsa de sangue, o formato do sangue vai ser o formato da bolsa, tudo bem? Então, as substâncias no estado líquido, elas assumem o formato do recipiente que as contém. Já o estado gasoso não tem volume definido, não tem formato definido, tá? Mas, como que as moléculas são encontradas em cada estado físico? No estado sólido, as moléculas são encontradas muito juntinhas umas das outras, tudo bem? São muito coesas. Isso acontece porque no estado sólido tem uma força intermolecular muito grande. Vamos pensar aqui, inter é um prefixo que lembra entre. Então, entre moléculas. Então, uma força entre moléculas muito grande que faz com que essas moléculas estejam muito juntinhas. E as substâncias no estado sólido, elas apresentam um movimento do tipo vibracional, tudo bem? Já no estado líquido, as moléculas já têm um movimento um pouco maior, já têm uma certa velocidade e não estão tão juntinhas quanto no estado sólido. E no estado gasoso, esse movimento frenético que você está vendo aí, tem muitas colisões, velocidade muito grande, tudo bem? Mas nós conseguimos transformar a matéria nos seus estados físicos. A gente consegue pegar uma substância que está no estado sólido, transformar para o líquido e transformar para o gasoso, tudo bem? Vou usar como exemplo aqui a água, que é o exemplo mais clássico. A gente coloca a água no freezer, a água fica no estado sólido, em gelo. Ah, e se eu quiser transformar do estado sólido para o estado líquido? Eu vou precisar de aumentar a temperatura. Então, eu vou precisar de fornecer calor para que essa transformação aqui ocorra. E o nome da transformação do estado sólido para o estado líquido eu chamo de fusão. E para que essa transformação ocorra, é necessário o fornecimento de calor, por exemplo, aumentar a temperatura. Para eu transformar do estado líquido para o estado de vapor, também preciso de fornecer calor, também preciso de aumentar a temperatura. E o nome dessa transformação do estado líquido para o estado gasoso, eu chamo de vaporização. Existem 3 tipos, mas falo sobre elas daqui a pouco. 3 tipos de vaporização. Então, eu falei, ó, daqui para cá, eu tenho que aumentar a temperatura. Daqui para cá, eu tenho que aumentar a temperatura também. Tenho que fornecer calor. Isso acontece por causa das forças intermoleculares. As forças intermoleculares no sólido, elas são muito altas. Então, a gente tem que fornecer calor para estar rompendo essas forças intermoleculares. Diferente do estado gasoso para o estado líquido. Quando a gente quer transformar do estado gasoso para o estado líquido, a gente tem que resfriar, a gente tem que diminuir a temperatura, tá? E o nome desse processo aqui de transformação do estado gasoso para o estado líquido eu chamo de condensação ou liquefação. Quando que eu vou usar o condensação e quando que eu vou usar o liquefação? O liquefação eu vou usar para substâncias que são gases. O que são gases? Uma temperatura ambiente, por exemplo, 25, 27 graus Celsius, existem temperaturas que já existem substâncias que já se encontram no estado gasoso. Por exemplo, todos os gases nobres, o O2, N2, já se encontram no estado gasoso. Então, se eu quero transformar essas substâncias que já são gases no estado líquido, eu chamo esse processo de liquefação, tá? Condensação é quando eu estou lidando com vapor, por exemplo. A água eu vou aquecê-la, vou colocar no fogo, ela vai passar para o estado de vapor. Depois, se eu quiser retornar para o estado líquido, vou precisar de resfriar. E a gente vai chamar esse processo de condensação, porque eu estou transformando um vapor no líquido. Quando eu transformo um gás no líquido, eu chamo de liquefação. Para eu transformar do estado líquido para o estado sólido, eu chamo de solidificação. E eu também tenho que diminuir a temperatura, tenho que retirar
energia, retirar calor, tudo bem? Então, se eu estou analisando daqui para cá, ó, sólido para líquido, líquido para vapor, eu tenho que aumentar a temperatura, eu tenho que fornecer calor. Se eu estou analisando daqui para cá, eu tenho que diminuir a temperatura, tudo bem? Quando ocorre uma passagem direta do estado sólido para o estado gasoso, a gente chama esse processo de sublimação. E também quando passa do estado gasoso para o estado sólido, esse processo também é chamado de sublimação. Antigamente, a gente chamava de ressublimação. Mas, quais são os tipos de vaporização que eu falei que eu estaria falando com vocês? Existem 3. Evaporação, calefação e ebulição. A evaporação é a passagem do estado líquido para o estado de vapor, só que é uma passagem que ocorre de forma lenta, de forma natural, de forma espontânea. Tudo bem? Deixo como exemplo aqui as roupas secando no varal, ou quando você termina de lavar a vasilha, que você coloca para secar no escorredor, um outro exemplo de evaporação. Temos também ebulição. O que é ebulição? É quando ocorre essa passagem do estado líquido para o estado de vapor, mas essa passagem ocorre na temperatura de ebulição. O que é a temperatura de ebulição? Cada substância, ela apresenta a temperatura na qual ela vai passar diretamente do estado líquido para o estado de vapor. Então, toda vez que uma substância ela passar toda vez que uma substância passar para o estado de vapor na temperatura de ebulição, a gente chama esse processo de ebulição. Tem também a calefação. A calefação é uma passagem do estado líquido para o estado de vapor muito rápida. Por exemplo, bota lá uma panela no fogo, deixa lá um pouquinho, você pinga uma gotinha de água. Quando você pinga uma gotinha de água, essa água ela passa para o estado de vapor muito rápido. Então, a gente chama essa passagem de calefação. Exemplos de substâncias que sublimam. Não são todas substâncias que conseguem passar do estado sólido diretamente para o estado gasoso. Não são todas. Deixo aqui como exemplo 2. Naftalina, que são bolinhas brancas que nós usamos dentro de roupa, dentro de cômodo, para poder evitar mofo. Você pode observar que você coloca hoje, daqui a uns dias, ela já começa esse processo, já começa a se deteriorar, já vai perdendo tamanho, indicando essa transformação direta do estado sólido para o estado de vapor. Também temos o gelo seco. O que é o gelo seco? É o dióxido de carbono sólido, dióxido de carbono congelado. E ele também é um exemplo de substância que sublima, que passa diretamente do estado sólido para o estado de vapor. Obrigada por assistir até aqui. Tchau!